Ah, Jesus é maravilhoso, né? Eu estou muito feliz de poder estar aqui essa noite. Como é bom, né? Ter uma igreja para chamar de minha igreja. Como é bom servir a minha igreja essa noite. Eu quero louvar a Deus e tributar ao Senhor toda a minha gratidão pela oportunidade de poder estar aqui com vocês essa noite. E magnificar a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor Daniel Costa, pastor Iara, essa família que tem nos acolhido, que tem sido para nós mentores, pais espirituais, que tem muito abençoado a minha casa. Eu quero louvar a Deus pela vida dessa família e pela vida de todos vocês que estão aqui, você que está em casa. Deus marcou esse encontro conosco essa noite. Você crê nisso? O texto que o Senhor colocou no meu coração é Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Se você tem um exemplar da Bíblia, abra aí comigo no capítulo de número 4. Nós vamos ler Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos desta poderosa palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Lucas capítulo 4 diz-nos assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o tentador, o diabo, a serpente que enganou Eva, o Beelzebu, o pai da mentira: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se torne em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe: Dar-te-ei todo este poder e toda a glória, porque a mim me foi entregue e eu a dou a quem quero. Portanto, se tu me adorardes, se tu se prostrar e me adorardes, tudo será teu. E Jesus respondeu, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o então Jesus a um alto monte, ou melhor, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, o diabo falando com Jesus: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra. E Jesus respondendo-lhe disse-lhe: Dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabado o diabo toda essa tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Amém? Diga para alguém: é noite de resposta. Você que está na sua casa, é noite de resposta. Pode tomar seu assento, você que está aqui no templo. E você que está na sua casa, preste atenção, por favor. Eu quero pedir a você, com muito carinho, que pare um momento para desfrutarmos desse período, desses poucos minutos, que eu acredito que será divisor de águas para as nossas vidas. E que esse mês ainda, nós vamos viver o extraordinário de Deus, em nome do Senhor Jesus. Jesus é o nosso maior modelo. Foi lido aqui na palavra oficial ou responsiva acerca de que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas.
Porém, um que como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior mestre. Meus queridos e minhas queridas irmãs, Jesus foi batizado nas águas. Jesus, como homem, foi batizado com o Espírito Santo. O texto que lemos, Lucas, diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E foi o próprio Espírito, o Espírito de Deus, que o levou ao deserto de Jericó para jejuar. Jesus, como Moisés e Elias, jejuou 40 dias e 40 noites. Aleluia! Jesus teve fome. Terminados os 40 dias, Jesus sentiu fome. E então, o diabo tentou o Senhor Jesus. O tentador, o pai da mentira, o Belzebu, a serpente que enganou Eva, tentou a Jesus no período em que Jesus sente fome. Eu preciso que você entenda que tentação não é o mesmo que provação. O que é tentação? Nós precisamos saber que tentação e provação são duas coisas distintas. Provação vem de Deus. E por que Deus envia a provação? Porque Deus prova o homem para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Já a tentação não provém de Deus, e o seu objetivo é nos fazer mal. O objetivo da tentação é nos levar à queda, é nos arruinar, é nos prender ao pecado, à destruição. Paulo fala acerca disso. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 13, que não nos sobreveio tentação que não seja humana, e Deus é fiel e não nos permitirá sermos tentados além do que possamos suportar, mas que quando formos tentados, Ele mesmo, o próprio Deus, providenciará um escape para que possamos suportar, resistir, ficar firmes. Então, Deus não manda a tentação, mas Deus pode permitir a tentação. E por que Deus permite a tentação? Porque a tentação, ela tem como objetivo, para aquele que não vigia, cair, mas para aquele que está firme na promessa, ela é um bilhete da nossa promoção. A tentação, se nós estivermos ligados, vigilantes, servindo a Deus com diligência e com o temor e cheio do Espírito Santo, a tentação, a vitória, ela nos levará a uma mudança de nível. Cresceremos, seremos maiores, chegaremos a lugares altos. Então, ceder à tentação é uma insanidade. Ceder à tentação priva-nos de ter comunhão com Deus e afeta todos a quantos amamos. Cuidado com a distração. Cuidado com o pai da mentira. Cuidado com a sedução. O diabo está usando um período de necessidade que estamos enfrentando para tentar nos destruir, para tentar nos derrubar. Mas ele não pode nos forçar. Ele pode nos proporcionar a queda, mas a decisão em cair é minha. Eu decido. Ele só pode me dar o caminho. Sou eu que decido se vou andar por ele ou não. Lembra? Paulo disse que essa tentação, ela é humana. E Deus, conhecendo a minha estrutura, não me deixará ser tentado mais do que eu possa suportar. Então, pelo amor de Deus, não me diga que você não aguentou, porque isso é mentira.
Se Deus permitiu a tentação, Deus sabe que você pode. Deus sabe que você consegue. A Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 13, versículo 16, que o povo saindo do Egito e indo pelo caminho do deserto, o próprio Deus fez o povo dar a volta, pastor Daniel Costa, porque o caminho mais perto, o caminho mais curto, era um caminho de batalha. E vendo o povo hebreu que eles poderiam entrar em uma guerra, que eles não tinham condições de guerrear, eles poderiam voltar para o Egito. Ou seja, Deus não me permitiria entrar em uma batalha se eu não tivesse preparado para vencê-la. Deus não vai permitir que o seu povo enfrente uma guerra se nós não estivéssemos preparados para combatê-la. Vou dizer de novo, essa guerra que você está, esse conflito que você está, esse problema que você está, essa tentação, essa provação que você está preparado para vencê-la. Aleluia, glória a Deus. É para dar um chute na cara do cão essa noite. Se o diabo disse que Deus te abandonou, Deus está dizendo: não te abandonei, eu te fiz dar a volta, porque eu sei que você não suportaria. Então Deus está abreviando o tempo, Deus está te levando por uma outra rota, Deus está permitindo que nós venhamos dar uma volta em um caminho que nós não queríamos. Ninguém queria passar por essa pandemia, a igreja não queria passar por esses dias difíceis, mas Deus está permitindo para o nosso aperfeiçoamento. E se nós resistirmos, sairemos desta batalha de cabeça erguida. Jesus disse: quando essas coisas vos sobrevierem, olhai para cima, levantai as vossas cabeças. Deus não quer a gente de cabeça baixa. Deus não quer ver a sua igreja desanimada. Deus não quer ver a sua igreja se rendendo, se frustrando, se humilhando, rastejando. Deus quer ver a sua igreja de cabeça erguida. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, porque essa guerra você já entrou vencedor, você já entrou campeão. Se tem mão para levantar, levanta mesmo para receber. Aleluia! Nós estamos falando da diferença da tentação para a provação. No termo hebraico, a palavra quer dizer a mesma coisa, como também no grego. Tanto tentação como provação tem a mesma linhagem ou mesmo significado da palavra. Só que a diferença é: a provação pode se tornar uma tentação diante da minha cobiça, diante dos meus desejos, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da cobiça desenfreada, do desejo de querer tanto possuir. As minhas escolhas podem fazer essa provação se tornar uma tentação. Vejamos o que lemos. A Bíblia diz que terminados os 40 dias, Jesus teve fome. Isso prova que Jesus estava no deserto de Jericó, levado pelo Espírito como homem. E em cima dessa necessidade, Satanás tentou Jesus com 3 declarações, que nós chamamos de 3 tentações. Eu quero falar a você essa noite que Jesus, como o nosso modelo, Jesus como o nosso mestre, foi tentado em tudo, mas não pecou. Vou falar de novo. Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Jesus sabe todas as nossas necessidades, não de ouvir falar, mas de viver, porque como homem, ele foi provado, tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus foi tentado no corpo, Jesus foi tentado na alma, e Jesus foi tentado no espírito. É o que diz Mateus, é o que diz Marcos e é o que diz Lucas. Jesus foi tentado no corpo. Se não, vejamos o texto que lemos. O que foi que Satanás disse para Jesus? Se tu és filho de Deus, querendo lançar dúvida, por 2 vezes ele diz para Jesus: se tu és filho, se tu és não, eu tenho certeza, eu sou. Satanás quer botar dúvida. Se tu és filho de Deus, por que Deus está permitindo você passar isso? Se você é filho de Deus, por que Deus está deixando você enfrentar isso? Se eu sou não,
eu sei que eu sou filho, você é filho. Quando eu falo de filho, eu entendo que Deus tem alguns tipos de filho. O primeiro tipo de filho que Deus tem é filho de criação, os anjos foram criados. O segundo tipo de filhos que Deus tem é filhos de eleição, Israel foi eleito. O terceiro tipo de filho que Deus tem é filho de formação, Adão e Eva foram formados. E nós, a igreja, que tipo de filhos nós somos? Filhos por adoção, pelo que clamamos, Abba, Pai. Põe a mão no teu peito aí agora, porque toda incredulidade que o diabo queria colocar no teu coração, se tu é filho, vai sair agora. Tu não é, não. Tu não pode sentir dúvida. Você não é aquele que se é, não. Eu sou. Não vem não, Satanás. Se eu sou, não. Eu sei que eu sou. Eu sou filho, eu sou filha. Se tem filho e filha de Deus essa noite, eu te convido a dar um júbilo de glória ao nome do teu Deus. Eu sou filho. Olha aí, Satanás tentando Jesus no corpo. Se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se torne em pão. Por que ele disse para Jesus, para ele transformar a pedra em pão? Porque ele queria que Jesus saciasse a sua fome. O que ele está dizendo para Jesus é: se tu diz que tu és quem tu és, então mostra, prova. Se tu és filho de Deus, dá um sinal. Se tu és filho de Deus, vamos resolver o problema. Ou seja, na necessidade do corpo, Satanás proporciona uma forma de resolver o problema. Perceba que ele conhece a nossa necessidade. Ele está assistindo a nossa necessidade. Ao derredor, com os seus anjos caídos, ele está observando o que a igreja tem enfrentado. Temos vivendo dias difíceis, estamos enfrentando momentos desesperadores. Pessoas estão desesperadas, e o que o diabo quer é que você resolva da tua forma, que você resolva do teu jeito. O que ele quer? Ele quer que em cima da sua necessidade, você duvide que você é quem você diz que é, fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Vou falar de novo. O diabo está dizendo: prova que tu és, e Deus está dizendo: você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que aguentar, você tem que resistir, você tem que passar, você tem que ter resiliência. Essa necessidade é o diabo dizendo para você: se tu és, prova. E Deus está dizendo: não prova nada, fica firme. Se tu és, transforma, não transforma nada, não dá sinal para ninguém. Você não tem que ficar provando para as pessoas que você é o que você não é. Deus sabe quem você é, minha filha. Deus sabe quem você é, meu filho. Pelo amor de Deus, amadurece, cresce, para com essa bobagem. Deixa o diabo duvidar, deixa a serpente falar. Para de dar ouvido para quem não conhece a promessa que Deus fez na sua vida. Você não tem que provar nada para ninguém. Faça para Deus, honra a Deus, glorifica a Deus. Saramacarassuria. Jesus foi tentado no corpo, como alguém está sendo tentado agora. O diabo está querendo que você resolva a seu modo, e Deus está dizendo: não faça nada. É difícil quando você está na encruzilhada da vida, precisando tomar uma decisão, e Deus diz para você: não é hora ainda. Você fala: mas Senhor, eu preciso resolver hoje. Não é tempo ainda. Mas eu preciso de uma resposta agora, irmã Luciene. Eu preciso que Deus, amanhã, eu preciso que meu telefone toque cedo. E Deus está dizendo: amanhã não. E aí alguém fica desesperado: não, eu tenho que dar um jeito, tenho que fazer. Não tem que fazer nada, você tem que suportar. Prova que tu és filho. Qual é a resposta de Jesus? Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, a minha necessidade é grande, mas eu preciso saber da última palavra, é da resposta que vem da boca de Deus. Porque muitas são as preparações do coração, mas a última palavra vem da boca de Deus na tua vida. A última resposta vai vir do trono, meu filho. Oséias, o profeta, disse que Deus dá ordem aos céus e os céus respondem à terra. Fica tranquilo que quando chega a hora de Deus intervir, não tem demônio que impeça, não tem pandemia que para, não tem luta que trava, não tem economia que bloqueia, não tem crise que impeça. Levanta a mão para receber na tua casa agora. Recebe aí. Deus está dizendo: a palavra certa sai da minha boca para você.
Jesus está convicto. Mesmo passando tentação no corpo, diante da necessidade, Jesus tem certeza. Vamos correr para a gente poder entender aqui. A segunda tentação de Jesus foi na alma. Olha o que ele disse para Jesus. Ele levou Jesus num alto monte e mostrou em um momento de tempo todos os reinos do mundo, concupiscência dos olhos. E disse para Jesus: dar-te-ei todo esse poder e toda a glória, se prostrado me adorares, porque tudo foi me entregue e eu dou a quem quero. É um negócio muito fantástico isso aqui, porque Jesus está conversando com os seus discípulos e ele diz assim para os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu fui querer entender isso aqui e eu percebi a seguinte coisa: o que o diabo está querendo que Jesus faça? Que Jesus quebre etapa. Porque Apocalipse está escrito que os reinos desse mundo é do Senhor Jesus Cristo. Tudo é dele, o diabo não tem mais nada. Ele tinha tudo quando Adão perdeu. Mas agora o segundo Adão, que é sem pecado, ressuscitou. Ele tomou tudo de volta. Ele desceu as partes mais baixas, tomou a chave da morte e da vida. Ele disse para Satanás: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu abro, eu fecho, eu abro. Ah, meu Deus, você perdeu a oportunidade da glória. O diabo não tem nada, meu filho, porque Jesus conquistou tudo na cruz do Calvário. Mas por que ele está dizendo para Jesus: se o Senhor se prostrar, me adorar, eu te darei tudo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o que ele fala para muita gente: eu quero te dar fama, eu quero te dar reconhecimento. O diabo está dizendo para Jesus: se você se prostrar, me adorar, se você pular etapa, porque você não veio buscar tudo que é tudo teu mesmo, você não veio para poder relevar tudo que é teu. Vamos fazer o seguinte, Jesus. Em outras palavras, o diabo está dizendo a seguinte coisa: vamos quebrar etapas. Não precisa de cruz não. Para que sofrer tanto? Para que tanta luta? Para que ser ultrajulgado, humilhado, de ser cuspido na mão dos inimigos? Para que, Jesus? Vamos cortar a etapa. Não precisa sofrer, não precisa de cruz, não precisa de martirose, não precisa suar sangue, não precisa de nada disso. Se prostra, me adora e eu te dou tudo logo. Olha só o que o diabo está fazendo. Está fazendo a mesma coisa com a gente, gente. O que o diabo quer? O diabo quer ludibriar a nossa mente. Satanás quer colocar diante dos nossos olhos fama, poder, uma sede de reconhecimento. Os nossos olhos se enchem. Nós queremos muito ser reconhecidos, nós queremos muito fama, queremos muito poder, e Satanás está usando essa cobiça nossa para poder nos dar uma forma de chegar sem pagar preço, porque prosperidade é bíblica, riqueza é bíblica. Deus dá para quem quer. Se Deus quiser te honrar, meu irmão, fica com cara feia quem quiser ficar, gosta quem quiser gostar. Deus vai te honrar mesmo, Deus vai te abençoar mesmo. Não adianta ficar com dor de cotovelo, falar mal de você, levantar calúnia, não adianta, vai morder a língua. Se Deus quiser te honrar, Deus vai te honrar mesmo. Deus honra. Mas o problema é que Satanás quer dar facilidade. A nossa geração é a geração da facilidade. Não queremos pagar preço, não queremos sofrer, não queremos padecer, não queremos a cruz, não queremos pagar um preço para galgarmos os lugares que Deus quer nos colocar. Queremos a facilidade. O diabo diz: eu te dou facilidade. Queremos uma forma mais rápida. É o tal do instantâneo. Tudo que é instantâneo, meu irmão, faz mal. Tudo que é instantâneo dá doença. Tudo que é instantâneo não é duradouro. E Deus está nos dando umas palmadas santas aqui essa noite, dizendo: tu é igreja militante. Igreja militante não vai pelo caminho da facilidade. Igreja militante não vai pelo caminho da porta aberta, da porta larga. Igreja militante, o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é difícil, a cruz é doída, mas vale a pena. Vale a pena. Perceba o que Jesus está dizendo para nós aqui essa noite, pelo poder da sua palavra. Eu como seu modelo maior, está dizendo Jesus. Eu como seu exemplo, Jesus está dizendo. Fui tentado em tudo e eu não tive pecado, não caí. Então entenda que se você estiver em mim, eu vou te dar graça para viver, eu vou te dar graça para superar, eu vou derramar poder na sua vida para você conseguir. Não quebre etapa, não queira pisar na cabeça de ninguém, não precisa humilhar ninguém, não precisa falar mal de ninguém. Vai pelo caminho de Deus. É mais difícil, mas é esse que é vitorioso. Vai pela estrada que Deus te deu. Não muda de rota, não pega atalho. O caminho é a cruz que eu vou pegar. O caminho é difícil, pois é o caminho difícil que eu vou pegar. Olha o que Jesus respondeu no versículo de número 8: vai-te, Satanás, sai, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Ou seja, se eu tiver que quebrar etapa,
etapa para receber o que Deus tem na minha vida, eu não farei isso, porque isso não agrada a Deus. Vou profetizar na sua vida pelo poder da palavra agora. Todos os atalhos que Satanás te proporcionou vai cair por terra hoje na tua vida. Todas as fronteiras que Satanás preparou para você pegar um caminho de quebrar etapa está sendo diluído, dissolvido, exterminado, aniquilado. Se prepara para acordar amanhã e dizer: ué, cadê a proposta? Não tem mais. Ué, mas cadê a porta? Mas não tem mais. Por quê? Porque não era de Deus. O caminho fácil não é de Deus. O caminho de Deus é o difícil. Apenas a Ele servirás, apenas a Ele adorarás. Nós somos um povo único que adora um único Deus. Não adoramos muitos deuses, somos um povo que adora um único Deus. Tem adorador de um único Deus aqui? Cadê? Essa igreja tem crente para dar glória. Cadê a mão levantada? Quem adora o único Deus aqui? A oportunidade está aberta agora. Os céus estão abertos sobre a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e Jacareí. Cadê aqueles que não vão ceder, não vão quebrar etapas, mas vão pelo caminho de Deus? Cadê aqueles que estão determinados a pagar o preço para receber o que Deus quer que a gente receba? Alamandarabi karavacamanda gasoriamai. Jesus foi tentado no corpo, Jesus foi tentado na alma, e Jesus foi tentado no espírito. Veja aí o que está escrito. Então ele levou Jesus a Jerusalém e pô-lo no pináculo no templo, 100 metros de altura, e disse: se tu és, de novo, lá vem ele com essa história, quer botar dúvida. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, se joga aqui daqui, pula daqui, Jesus, porque está escrito: Ele vai mandar os anjos acerca de ti, Ele vai te guardar. Versículo de número 11 está escrito: e que te sustentem nas suas mãos, para que nunca tropece com seu pé em pedra. Ele citou a palavra Salmo 91, verso 11. Por que ele fez isso? Porque ele está tentando Jesus no espírito. Ele está falando acerca da soberba da vida. Ele está falando acerca do orgulho do homem. O que ele está dizendo para Jesus, pastora Yara Costa? Ele está dizendo a seguinte coisa: exiba seu poder, dá uma demonstração aí, mostre o que de fato você é capaz, mostre o seu dom. Olha só, exibicionismo. Ele está dizendo para Jesus: exiba, mostre o seu poder, me dá aí uma demonstração de que tu és o Filho de Deus. E quantos não tem caído nesse engodo? Sansão é um dos exemplos que caiu. Quando Sansão arrancou os portões de Gaza, o que Sansão estava fazendo? Ele estava usando a sua força para o auto-exibicionismo. Qual é o problema? É que quando nós necessitamos nos exibir, é porque não estamos convictos do nosso valor próprio. Se eu preciso me exibir, é porque eu estou duvidando do meu valor. Deus está falando com alguém aqui: para que esse exibicionismo? Para que se exibir tanto? Para que mostrar tanto? Nós estamos vivendo uma época, a nossa geração é uma geração que o mundo quer que nós, pessoas, exibam, mostrem. Eles exigem que nós mostrem o que nós não somos, que nós falemos do que nós não sabemos e que a gente exiba o que a gente não tem. Essa é a sociedade caída, que exige da igreja, que exige dos que servem a Deus uma demonstração. Se tu és filho de Deus, me mostra. Se tu é filho de Deus, dá um sinal. Se tu é filho de Deus, dá aí uma demonstração. Exiba-se, mostre quem você é. E quantos não estão perdidos? Quantos não estão caindo nesse engodo de Satanás? Quantos que não estão precisando mostrar para a sociedade o que não tem, falar do que não sabe? Quantos de nós não estamos vivendo isso? Mas olha a resposta de Jesus. Veja o que Jesus disse. Jesus disse para Satanás, olha aí no versículo 12, respondendo Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não tenho que te provar nada, Satanás. Sai daqui, Satanás. Fuja daqui, Satanás. E a Bíblia diz que acabando o diabo, toda a tentação se ausentou dele
por enquanto, por um espaço de tempo, porque se eu acho que eu venci ele ontem, ele não vai voltar hoje, não, meu irmão, ele vai se reorganizar. Satanás com seus adeptos é que nem os filisteus, eles saem fugido, mas ele se reorganiza e volta depois. Qual é o problema? 2, a minha fraqueza ou a minha grande força. A minha fraqueza precisa ser tapada, eu preciso saber onde é que eu sou fraco e eu preciso fechar a brecha. Diga comigo, fechar a brecha, diga fechar a brecha. A minha força faz eu acreditar que eu sou autossuficiente, eu sou capaz, então eu fico fletando com o pecado, porque eu acho que eu nunca vou cair. O que foi que alguém disse aqui? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Ou seja, a nossa dependência não está na nossa força e nem na nossa fraqueza, está em Deus. Levanta a mão aí para receber força dele, graça dele, poder dele, unção dele. Aí alguém me pergunta essa noite: irmã Luciene, então como eu faço para ceder à tentação? Nós precisamos de 4 coisas para vencer. Nós precisamos de 4 pontos aqui para não cairmos em tentação. A oração de Jesus: livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Como é que eu faço para não cair em tentação? Primeiro, Jesus é o nosso exemplo. Lembra que eu disse? Jesus é o nosso modelo. Quem está dormindo, diga amém. Quem está acordado, diga glória a Deus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso mestre. Então vamos aprender com Jesus aqui. Como é que eu não caio na tentação, Jesus? Primeiro, Lucas disse: ele estava cheio do Espírito Santo. Eu comecei dizendo que Jesus foi batizado nas águas e depois ele foi batizado com o Espírito Santo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O Senhor manda eu dizer para você: não se limite só no batismo das águas. Tem batismo com o Espírito Santo para você. Tem Espírito com fogo para Maracaraçuteca. E eu estou sentindo a presença dele aqui. Levanta a mão, levanta a mão, levanta, levanta, levanta. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê, cadê, cadê? Não se limite só no batismo das águas, porque o batismo nas águas é um símbolo, mas o batismo com o Espírito Santo é uma evidência. Eu quero mais do que um símbolo, eu quero a evidência, eu quero a presença. Deixa eu ver se tem alguém que deseja como eu desejo aqui a presença. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. João Batista disse para aqueles que eram os seus ouvintes: eu batizo com água, meu filho, eu batizo com água para remissão do pecado, mas vem um aí que é maior do que eu, antes de mim, que eu não sou digno nem de me ajoelhar para desatar as alpacas, as correias da sua sandália. Ele é maior do que eu, é mais poderoso do que eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus queria tanto que os discípulos recebessem o Espírito Santo, que um dia ele soprou nos discípulos e falou: receba o Espírito Santo. Perceba que a Bíblia diz no capítulo de número 1 do livro do Gênesis que o Espírito paraiva sobre as águas. Aleluia, o agente da criação. Mas Gênesis capítulo de número 6 diz a Bíblia que o Espírito Santo foi embora, porque os homens pecaram tanto, que o Espírito Santo foi embora da terra. Ezequiel no capítulo de número 1 diz que o Espírito Santo estava junto com os anjos, trabalhando com os anjos na adoração. Jesus, na oração sacerdotal em João capítulo número 17, ele disse: eu vou para o Pai e vou rogar, vou orar, vou suplicar para que o Espírito Santo desça, para que o Espírito Santo desça. Lucas capítulo de número 24, versículo 49, Jesus dá uma orientação para os discípulos. Ele disse assim: olha, ficai porém na cidade de Jerusalém, porque sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Qual é a promessa, Jesus? Recebereis poder, recebereis poder. Quando Jesus sobe aos céus, Atos capítulo de número 1, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou na Páscoa, domingo de Páscoa, lembra? 50 dias depois seria a 50ª. O que seria? Seria feita a festa das colheitas, seria feita a festa do Pentecostes. 50 dias depois, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos. Quantos dias? 40 dias, ressuscitado, 40 dias comendo com eles, andando com eles, na presença deles. Mas a Bíblia diz, quem que diz? A Bíblia diz, não é homem que diz, não é sabedoria humana que diz, não é argúcia que diz, não é eloquência que diz, é a
a Bíblia que diz. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que quando Jesus vai subindo aos céus, depois de 40 dias, 500 pessoas foram evangelizadas. Eles saíram dali, foram para o Monte das Oliveiras, subiram no cenáculo, ficaram ali orando. 10 dias eles precisavam orar, era o suficiente para que o Espírito Santo descesse. Só que eles começaram a desanimar. Por que desanimaram? Porque não era culto de festa, não era culto de congresso, não era culto de acampamento, não era culto de congresso, era oração. E o meu povo não gosta de orar, a minha geração não gosta de orar, a minha geração gosta de sentir, a minha geração gosta de euforia, a minha geração gosta de evento que aglomera, que não é errado, mas é insuficiente, porque se a quantidade não tiver na mesma dimensão, buscando pela mesma coisa, pode ser tudo menos festa cheia do Espírito Santo, porque ele não desce aonde tem meninice, ele não desce aonde ele não é convidado, ele não desce aonde os homens querem se mostrar, não, ele desce aonde ele é desejado, aonde se clama por ele, aonde deseja por ele. Jesus disse: vocês sendo maus sabem dar coisas más, coisas boas vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se você sendo mau, o seu filho pede pão, você não dá pedra. O seu filho pede peixe, você não dá serpente. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, ele não vos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo quando vocês pedirem. Então são 10 dias dos apóstolos, capítulo número 1. Quantos dias? 10 dias. E 10 dias vai vindo desânimo, 10 dias o povo vai desanimando, porque culto de oração não é todo mundo que gosta. Culto de oração, meu irmão, o povo não quer. Bota uma placa lá fora e fala que vai ter revelador, vai ter aqui um adivinho, bota lá fora que vai ter alguém que revela identidade, bota lá fora que vai ter alguém que mostra a chassi do seu carro para tu ver. Se essa igreja não lota, vai vir gente, vai ter que fazer 3 cultos. Agora bota lá fora a campanha de oração, dobrar o joelho para ficar 1 hora, 2 horas para orar, ninguém quer. Só que se 380 desiste, 120 continua perseverando, desejando, querendo o Espírito Santo. E a Bíblia diz-nos a Bíblia que eles oravam tanto, que quando o Espírito Santo veio, eles estavam assentados. Porque eles estavam assentados, os historiadores acreditam que eles estavam assentados porque eles não tinham força no corpo mais para ficar de pé. Eles clamavam tanto, choravam tanto, pediam tanto, rogavam tanto, suplicavam tanto. Deus manda-nos a promessa, Senhor, envia-nos a promessa, que o suor saiu do corpo e foi para as paredes do cenáculo minavam água. Eles estavam insistentemente orando, clamando. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. É na insistência que você vai ver milagre, é na perseverança que você vai ver o batismo com o Espírito Santo. Esses dias alguém falou para mim: irmã, eu já orei e Deus não me batizou. Como é que foi seu batismo? Disse: minha filha, eu tive que orar 76 dias ininterruptamente, todo dia. Me batiza Jesus, me batiza Jesus. Batizava do lado, batizava a criança, batizava até o ancião de 90 anos, e eu nada. Era Deus me provando: quero ver se você vai até o final. Coloquei no meu coração 76 dias de oração. Ou melhor, eu disse que eu não ia parar de orar até que eu recebesse fogo do céu. E aí passa 10 dias, passa 15, passa 20. Nós éramos 70 pessoas, quase 65. Só que com 10 dias de oração, de 70 pessoas foi para 15. Com 20 dias de oração, meu irmão, só tinha 3. E com 76 dias só tinha eu, porque era eu que precisava. Você tem que parar de ficar projetando a sua vida na muleta que você precisa para poder se encostar. Se alguém te abandonou, você não vai parar porque alguém parou, você vai continuar. Levanta a tua mão, estou profetizando perseverança. Você não vai parar porque alguém parou. Você não vai desanimar porque alguém desanimou. 76 dias estou eu lá gritando: Deus eu quero, Deus eu quero. 5:30 da manhã o Espírito Santo me encheu, me batizou. Fiquei 3 dias falando língua estranha, porque quando você busca muito, ele dá e dá. Ah, meu Deus, ele dá para sacudir, ele dá para chacoalhar. 120 buscaram, e quando o Espírito Santo veio na primeira pregação, 3.000 almas. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. O Espírito Santo quer encher. Será que tem alguém que quer a presença dele? A evidência do Espírito. Ele quer te selar, ele quer te marcar, ele quer te encher. Tem batismo com o Espírito Santo hoje na casa de alguém. Tem batismo com o Espírito Santo hoje nessa casa. Liga teu coração, alinha teu coração, esquece tudo lá fora, para de olhar no relógio, presta atenção que o céu está se movimentando, ele está chegando, ele vem vindo aí. Existe algo poderoso sobre essa igreja. Aleluia.
estava cheio do Espírito Santo. A gente só vai conseguir vencer a tentação se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Só conseguiremos passar pelas lutas se estivermos cheios do Espírito Santo. Enche, Jesus, enche. Aonde tiver alguém desejoso, Senhor, pega ele agora, pega. Batiza, Jesus, batiza. Enche essa casa agora, enche, enche. Aonde tiver uma família aqui, meu Deus, que está no culto, aonde tiver uma mulher que representa a sua casa, aonde tiver um homem que deseja a tua presença, invade a casa dele agora, como um vento veemente, impetuoso. Enche a casa, enche, enche, enche. Sopra, Espírito. Recebe mesmo, deixa Jesus te encher, deixa. Para de olhar para quem está olhando para você, dizendo: a minha maquiagem vai borrar. Que borra a maquiagem? Eu quero sair do culto que nem uma árvore de Natal desmantelado, mas cheia da presença. A presença. Espírito Santo, Espírito Santo. Não pode faltar o Espírito Santo no culto. Não pode faltar. Não pode faltar, não pode faltar. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo número 5, que o fogo e a glória é sinal de que Deus recebeu o seu culto. Se você veio para o culto, não derramou uma lágrima, não falou língua estranha, não sentiu um arrepio, o seu culto Deus não recebeu, não passou do teto. Então, em nome de Jesus, faz esse culto subir, minha filha. Faz esse culto subir, meu filho. Para vencer a tentação, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Jesus é nosso maior modelo. Jesus nos ensina o que mais eu preciso, irmão, para vencer esta guerra que eu estou. O que mais eu preciso, irmã Luciene, para enfrentar e vencer essa tentação, esse conflito existencial. Você precisa de comunhão com o Pai, vida de oração. Precisamos ter relacionamento com Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se submeta, se prostra, se renda. Deixa Deus tomar o controle de tudo. Deixa Deus tomar frente de tudo. E aí Ele vai te dar força para resistir ao diabo. E o diabo vai fugir de nós. Aleluia. Não basta dizer em nome de Jesus. Tem que ter intimidade com esse nome. Tem gente que fala: está amarrado, mas não está amarrado nada, porque ele nem sabe quem é Jesus. Falar que nem crente é bonito. Linguajar de crente, meu irmão. Tem até um doido aí na internet fazendo a pessoa aprender a falar língua estranha. Presta atenção. Isso é comunhão. Comunhão não é sentir medo de macumba. Comunhão não é ficar com medo do sapo que botaram na porta da sua casa. Comunhão não é você abaixar a cabeça para quem disse que você é um derrotado. Comunhão é você ter vida de oração. É você não se doer pelas críticas. É você parar de ficar batendo boca no Facebook com quem não conhece a tua vida. Para de baixaria, cresce, amadurece. Comunhão com Deus te faz resistir ao mal. Terceira coisa, Jesus tinha intimidade com a palavra. Tudo que Jesus falou aqui foi a palavra. Como é que Jesus venceu o Satanás? Com a palavra. Jesus é o nosso maior modelo. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Perceba que toda a armadura de Deus é de defesa, capacete da salvação, cingir os lombos com a verdade, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, calçar os pés com a preparação do evangelho. Só tem uma parte dessa armadura que é de defesa, que é de guerra, que é de combate. Qual? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu filho, pelo amor de Deus, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, não vai resolver. Ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, não vai fazer diferença nenhuma. Isso é miticismo. Acorda! Tem que fazer a palavra sair daqui e entrar aqui. Perceba que o diabo tentou Jesus com a palavra, mas Jesus também foi com ele contra a palavra. Por que Jesus venceu com a palavra? Porque o diabo conhece a palavra, mas ele não vive. A diferença é que eu não só conheço, eu pratico ela. Quem pratica a palavra, meu irmão,
é uma espada poderosa que corta. Recebe aí no nome de Jesus, recebe intimidade com a palavra. Pelo poder do nome de Jesus, eu profetizo que você vai começar a despertar para ler a Bíblia. Não basta ler livro, tem que ler a palavra. Ler livro é bom, mas leia mais a palavra do que livro. E cuidado com esses livros que você lê, porque se você lê um livro que não está baseado na palavra, é balela, é achismo. A diferença que bota Satanás para correr é a palavra. Para fechar, como é que eu venço esse conflito existencial? Como é que eu enfrento essa tentação e saio vencedor, irmã Luciene? Como é que eu faço para poder enfrentar essa guerra de frente e sair vencedor? Quarta coisa, ele não se deixou iludir. Ele não se permitiu se seduzir. Olha aqui para mim, preste atenção que eu estou fechando, estou caminhando para o final. Jesus não se deixou seduzir. O diabo seduziu a Eva no jardim, e Eva seduziu Adão. Por quê? Porque a árvore parecia boa, a árvore era boa aos olhos, o fruto era bom aos olhos. Ele disse para ela e para ele que eles poderiam ser igual a Deus. Então perceba que o diabo quer desvirtualizar a verdade. Ele quer fazer você acreditar em algo enganoso, que vai fazer você pecar contra Deus. Porque o pecado não é a tentação, o pecado está em ceder à tentação. Perceba que Jesus não se deixou se iludir. Não caminhe rumo à tentação, fuja, escape pela sua vida. Se você sabe que você tem problemas com desvio de caráter por causa da imoralidade, por que você fica na internet buscando esses sites pornográficos? Se você sabe que você tem uma queda por cachaça, por que você vai nessa churrascada que só tem bebida alcoólica? Se você sabe que essa amizade vai te levar para longe de Deus, por que você continua tendo intimidade com Ele? Se você sabe que ficar amassando o namorado na porta de casa, no escuro, debaixo da árvore, vai destruir tua comunhão com Deus, por que você fica? Fuja. Escape por sua vida. Não flete com o pecado. Filho, filha, o pai está lhe dizendo: você nunca vai ser o que eu te chamei para ser, se você continuar se prostituindo. Você nunca vai viver o que eu quero que você viva, se você continuar flertando com o pecado. É noite de alinhamento. Alguém fica me perguntando: o que é pecado, irmã? Será que isso é pecado? Será que tatuagem é pecado? Será que botar piercing é pecado? E essas perguntas que me fazem, e eu sempre respondo a mesma coisa. O conceito de pecado vem de um conflito. Quem governa quem? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ainda mais as coisas que eu me deixo ser seduzida por ela. O que é pecado? Pecado é aquilo que me domina. Aquilo que me domina é um Deus para mim. Aquilo que me governa se torna um Deus, um Senhor na minha vida. Então entenda que a Bíblia diz que aquele que pratica pecado se torna escravo do pecado. Deus está dizendo para alguém: até hoje você estava seduzido, mas hoje eu estou tirando a venda dos teus olhos. Hoje eu estou colocando nojo pelo pecado. Hoje eu estou colocando para você um caminho de volta. O diabo queria que você descesse a sepultura, mas hoje eu fecho a sepultura e te dou uma nova chance. Deus está dizendo: é noite de recomeço. Rabai arabia carabassuramai. Paulo disse aos coríntios: quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, tudo faça para a glória de Deus. Quem está governando? Quem está te dominando? Eu quero te convidar a ficar de pé, que eu quero orar por você agora. Essa noite é noite de reflexão. Essa noite é noite de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus venceu, nós podemos vencer também. Jesus estava ali como homem, não como Deus. Ele venceu, você pode vencer também. É noite de alinhamento. Grupo de louvor, eu quero louvar a Deus com vocês, com um louvor. Grande eu sou. Aleluia. Maravilhoso. Eu quero orar por você que está em casa, por você jovem.
por você que pegou um caminho que está indo cada vez mais longe de Deus. Sem a pandemia você já estava meia boca, agora com a pandemia que tu não está nem aí mais. O diabo está te seduzindo, o pecado está te arrastando, você está escravizado. É noite de Deus quebrar algemas. Está acontecendo um terremoto de glória no mundo espiritual. Está acontecendo agora um tremor espiritual na sua vida. Deus ouviu a sua oração. Você disse: Deus, eu me perdi, me ajuda a voltar. Deus, eu caí, me ajuda a me levantar. O teu Deus está vindo ao teu socorro essa noite. Ele ouviu a tua oração, Ele vai te dar uma nova chance. Fecha os teus olhos que eu quero orar por você. Pai bendito, amado e santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra que edifica, que corrige, que consola. O Senhor nos chamou esta noite para uma conversa de pai para filho. O Senhor tem falado conosco que é tempo de alinhamento, é tempo de alinharmos a nossa vida e alinharmos o nosso coração. É tempo de revermos nossos conceitos, é tempo de refletirmos acerca das nossas escolhas. O Senhor nos chamou para ser cabeça e não para ser cauda. O Senhor nos chamou para andar por cima e não para andar por baixo. Jesus Cristo disse que o Pai nos chamou para sermos um com Ele. E Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo ao Pai e Ele vos concederá. Muitas coisas não dão certo na nossa vida porque nós nos afastamos do teu propósito, mas essa noite nós queremos voltar. A tua palavra diz: lembra de onde caíste, volta. Nós queremos voltar. Visita, Senhor, esta pessoa, Pai, que não consegue achar o caminho de volta. Visita, Deus, esta família, meu Deus, que se perdeu, alguma coisa deu errado. Eu não sei o que esta pessoa está enfrentando, mas eu sei que essa noite é a noite do recomeço. É a noite de dizermos não para a tentação. É noite de sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo, porque ele vai fugir de nós. Pelo caminho que ele veio, por 7 ele fugirá, porque maior é quem está conosco. E nós estamos vivendo hoje um terremoto de glória. Tudo aquilo que aprisionava está sendo quebrado, cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo destruídos, prisões estão sendo abertas. Olha aí o Senhor libertando do vício, das drogas, da marginalidade, da criminalidade. Olha aí Deus tirando todo sentimento que leva a pessoa para a imoralidade. Olha aí Jesus desfazendo agora todo o covil do inferno que algemava esta vida. É noite de libertação, é noite de libertação. Levante a sua mão se você pode, porque o mundo espiritual está sendo abalado agora por um tremor espiritual. Deus está dando ordem: principados, potestades, hostes da maldade, dominador das trevas, pelo caminho que tu veio, saia. Seja frustrado os teus planos agora contra esta família. Seja destruído agora em nome de Jesus. Quero viver, recebe, perto de ti. Recebe a presença do teu Deus aí. Recebe. Eu vou deixar você adorar. Vive em mim. Quero ouvir anjos cantar. Adoro em uma só voz. Aleluia. Santo, Santo. Vai. Grande eu sou. Declare. Que és digno. Não há outro. Poderoso. Grande eu sou. Jesus está batizando com o Espírito Santo agora. Jesus está enchendo a casa de glória. Eu vou deixar você dizer que é noite de cura. É noite de cura. Alguém está sendo visitado por um varão de branco lá no hospital agora. Isso aqui não é doideira não, meu irmão. Isso aqui é visão de quem ora. Isso aqui é visão de uma igreja militante. Isso aqui é visão de uma igreja que busca a face daquele que está no trono. Jesus Cristo está respondendo a oração de uma mãe. Jesus Cristo está trazendo de volta um filho perdido. Jesus Cristo está trazendo de volta alegria para esta casa. Olha a comunhão sendo restaurada. Olha aí. Olha Jesus restabelecendo a paz, a alegria da família. Olha Jesus convertendo o coração dos filhos aos pais. Recebe na tua casa agora a glória de Deus que está aqui na Assembleia de Deus Madureira de Joaquim.
Espírito Santo agora, recebe a presença dele agora. Levanta dessa cama agora, seja tocado agora, seja fortalecido agora, seja curado agora. Recebe a glória dele agora. Recebe. Levante uma das suas mãos, você que está aqui no templo, você que está na tua casa. A oração da igreja, quando a igreja está unimemente orando, quando a igreja está reunida orando, buscando pela mesma coisa, o céu se movimenta, o céu se movimenta. Essa noite os céus estão se movimentando. Recebe para a tua família, para a tua casa uma novidade de Deus. Recebe para a tua família uma poderosa projeto de Deus. Está abrindo o céu para novos horizontes nessa noite. Estou trazendo renovo, renovo, renovo. Eu envolverei a minha igreja, diz o Senhor, em tempos vindouros, em novos horizontes. Obras missionárias, campos estarão sendo estabelecidos. A igreja está se tornando mais forte depois desta prova. A igreja está se tornando mais unida depois dessa circunstância. Eu, o Senhor, derramarei água sobre a terra seca e rios sobre os sedentos. Eu encherei do meu espírito. Eu vos encherei do meu espírito. Recebe. É noite de salvação, é noite de conversão, é noite de vida se dobrando. Eu vejo vida se dobrando. Olha aí, olha aí. Olha uma alma para Jesus, olha mais uma alma. Olha aí, olha aí. Olha aí as vidas se rendendo. Olha aí, olha aí. Eu estou vendo os demônios retrocedendo. Deus está dando ordem aos seus anjos essa noite. As leis que foram forjadas na surdina da noite para afligir a igreja está sendo abolida agora. A igreja não para, a igreja só cresce. Quanto mais persegue, mais a igreja rompe. Quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Levanta a tua mão, está chegando o crescimento, está chegando o crescimento. Recebe para a tua vida aí.